Fala pessoal, João Paulo Melo aqui no nosso RumoCast, esse podcast que foi criado especialmente para ser lançado aqui na Expo Educ, esse evento fantástico que nós estamos vivendo. Hoje, né, hoje à tarde, com uma beca diferente, um personagem, um entrevistado que requeria esse tipo de postura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro dele, Até Onde Vai Sua Força, Quebre as Barreiras que te impedem de crescer e alcance o extraordinário. Meu amigo, já estou me considerando amigo dele, Jonathan Pache, que vai falar sobre o livro e a trajetória dele enquanto empreendedor e hoje CEO, presidente do grupo Força Máxima, esse grupo que ele vai apresentar aqui. Eu estava ansioso por esse podcast, então espero que vocês gostem. Meu amigo Jonathan, primeiro, eu sempre gosto de dizer para a nossa audiência que esse momento inicial é de apresentação. Perfeito. Já vamos misturar tudo, porque aqui você já vai se apresentar, falar do livro, porque o livro fala sobre sua trajetória, você já me comentou isso. Sim. Então, eu queria que você colocasse para a nossa audiência quem é Jonathan Pache, enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto empreendedor, empresário, dono de um grupo, enfim, quem é Jonathan Pache? Bom, eu sou pai do Emanuel e do Gabriel. O Emanuel tem 14 anos, Gabriel, meu filho, 10. Casado com a Vivian, minha esposa. A gente começou a namorar desde a época de escola e até hoje a gente está junto e viemos construindo essa família linda, né? Então eu, acima de tudo, falo que eu sou um homem de família, gosto muito de valorizar estar entre a família. Eu estou aqui em Natal com você, mas todo dia, quando eu chego ao hotel, faço chamada de vídeo com eles, né? Então, é isso. Estou pastor no projeto Recomeçado, pastor Cláudio Duarte, inclusive escreveu o prefácio do meu livro, me senti muito Fãzaço dele. honrado dele. Que tem... Não o conhecia, mas você, o pastor, eu conheço. E quando realmente... for ao Rio, já vai lá que eu já apresento. Pronto. Já fantástico. E sou empreendedor porque abri minha primeira escola com 25 anos, em 2008. Hoje, 17 anos depois, nós temos 21 escolas dentro do nosso grupo, uma editora e uma franqueadora. Mas não foi fácil, e no livro eu conto um pouquinho essa trajetória do que a gente passou, quais foram os desafios que a gente teve que superar para poder chegar no ponto que a gente está hoje. Eu sei que a gente se conecta muito, eu já tenho muitas informações, mas eu queria começar perguntando a você a inspiração para o nome, porque o nome já diz muita coisa, né? Até onde vai sua força? É um questionamento que a gente se faz todo dia enquanto empreendedor, enquanto pai, enquanto cristão, né? Até onde vai sua força? Esse aqui já é o desafio, já. É o desafio, Isso aí. Eu estava mais ou menos umas 11h30 da noite no meu escritório, a empresa já estava fechada, e eu estava fazendo conta e estava dependendo de uma vitória muito grande aquela semana para a gente conseguir honrar com os compromissos, e principalmente com o 13º, era o final do ano. E aí, muitas vezes na minha caminhada, a gente passou por esses desafios que nos leva à intensidade ali da inteligência emocional, que você quase quebra, aí você vence. Aí e várias vezes eu passei por esse pico assim de desafio, de maneira que eu fiquei assim no limiar de não acreditar mais que eu pudesse ter uma solução. E nessa noite a minha vitória chegou, né? A gente estava com um contrato para ser pago, né, com o município, e eu tive que botar todo o dinheiro de produção antecipada para poder entregar dentro do prazo, que o município ele perde verba de um ano para o outro, então eu tive que correr com a produção, botei toda a minha verba, imprimi todos os livros, entreguei, e eu precisava receber, a gente sabe que às vezes demora a receber, só que eu tinha 13º para pagar naquela semana, o final do ano estava logo ali, se ele não paga não ia ter depois dinheiro, e a comunicação no setor público é sempre um pouco complicada. Então eu falei assim, bom, agora não tem mais nada para fazer. O empenho estava lá, estava tudo certo, eu tinha que aguardar o pagamento. E, de acordo com o que eu entendo assim, da política, eu tinha muita probabilidade de não receber aquele valor. Então, eu estava orando muito, eu falei assim, eu preciso receber, entreguei tudo direitinho, a gente faz um trabalho. E estava questionando Deus. E naquele momento, a minha esposa, que cuida do financeiro, é a minha diretora financeira, ligou e falou assim, o dinheiro acabou de cair.
E aí eu caí em prantos, agradecendo muito a Deus. E aí uma pergunta que ficou assim: até onde eu consigo ir? Porque para crescer, você vai ter que romper barreiras cada vez maiores. Né? A gente fala que para crescer tem que sair da zona de conforto. Aí você sai, mas chega num limite que você acha que aquele é o teu limite. Aí você vai e rompe. E aí você começa a ir com certa facilidade, até que você bate em outro limite. Então, a nossa evolução enquanto empreendedor, principalmente, e enquanto ser humano também, a gente vai crescendo, buscando, e isso tira a gente da zona de conforto, e de vez em quando a gente bate num teto que fala, pô, daqui eu acho que eu não consigo passar. E para passar, você tem que estressar algumas características, desenvolver habilidades que você não tem, competência, e aí quando você passa, vem sempre aquela sensação de alívio. E aí a minha pergunta naquele momento foi: até quando eu vou conseguir fazer isso? Até onde eu vou ter força para aguentar e romper essas barreiras de crescimento? Ali foi uma barreira de crescimento muito grande, que a gente nunca tinha feito a venda pública. Hoje a gente já está mais acostumado a fazer, já entende mais os processos, né? Funciona, né? Como funciona. Então, mas naquele momento, para mim, foi uma barreira que a gente venceu e que agora eu faço com mais facilidade. Mas eu sei que daqui a pouco vai aparecer algum desafio que vai me tirar da zona do conforto e eu vou ter que provar que a minha força é superior àquela etapa. Porque eu acredito muito que o nosso crescimento ele não tem limite. Nós é que colocamos o limite. Eu quero ir só até aqui. Então, ok. Mas se você quiser passar, você pode. Então, a provocação é: até onde vai a sua força? Que, na verdade, é para que a gente entenda e reflita até onde a gente quer chegar. A nossa força ela vai até onde a gente quiser que ela chegue. Que legal. Aqui, inclusive, a outra parte é quebre as barreiras que te impedem de crescer e alcance o extraordinário. Isso E aí. aí, para você, né, já olhando dessa perspectiva, vamos começar de trás para frente. O que é o extraordinário? O extraordinário Já que você já colocou aqui um episódio e você busca, imagino eu, alcançar o extraordinário. Né? Até porque a dedicatória diz exatamente: vamos viver o extraordinário. É isso aí. É isso. Eu sempre bato muito nisso porque nós estamos aqui, eu acho que não é para a gente viver uma vida comum. O que é comum não tem valor. A gente, como ser humano, a gente precisa, inclusive, aprender a valorizar o que está na nossa rotina, no nosso dia a dia. E, às vezes, o extraordinário está nos detalhes. Quando eu falo que a gente tem que viver o extraordinário, é ter uma realização, um sentimento de autorrealização, um sentimento de sucesso, um sentimento de felicidade contínua. Isso é o extraordinário. Eu estou aqui, no maior congresso aqui do Nordeste, estou me sentindo super realizado de estar aqui, é a primeira vez. Então, para mim é uma conquista poder participar aqui como expositor, como palestrante, participando do podcast aqui. Então, isso para mim é algo extraordinário. Eu vou contar isso como vitória para os meus filhos quando eu voltar a casa, né? Então, meus filhos vêm acompanhando isso. A gente aprende a valorizar coisas pequenas e a celebrar. Senão as coisas acontecem na nossa vida e o que fica marcado são as derrotas. Hoje a gente dá muito foco, muita atenção para aquilo que a gente não tem. Mas eu instruo meus filhos e a minha casa ela é gerida com: vamos celebrar todos os dias pelas coisas pequenas. E quando chega no final do mês, a gente fala assim: cara, que vida extraordinária que a gente tem. A gente já é produto, né, de algo extraordinário, né? Porque a vida, se a gente for pensar na existência, na vida, na própria concepção, na sobrevivência, na saúde, né? Ou seja, só você acordar com saúde já é algo extraordinário, né? Para muitas pessoas, inclusive, é algo que gera realmente uma busca, porque de fato não tem essa saúde, não tem essa capacidade de se comunicar, às vezes estão, enfim, tristes, deprimidas, sem vazios, né? Então, só isso já é motivo a celebrar, né? Então, mas dentro do extraordinário também eu queria voltar um passinho atrás e entender se isso também se aplica à vida pessoal, ou seja, se é algo também que você coloca no seu dia a dia, porque uma das propostas da Seu Rumo é inspirar a partir de histórias, mas partindo do pressuposto de que antes de ser empreendedor você é ser humano, tem uma família, tem amigos, tem pai, mãe. Então como é que é essa história e que eu sei que envolve isso aqui também, como é que essa história entra aqui dentro do livro
com relação a esse extraordinário do ponto de vista da espiritualidade do pessoal, por exemplo? É. Eu considero, né, que a gente, no dia a dia, não valoriza o que a gente tem. Isso é chamado de ordinário, o que está ali é ordinário. O extraordinário é aquilo que a gente alcança mais. O ser humano hoje, com o advento das mídias sociais, ele está a todo momento olhando a vida do outro. E ele nem sabe se aquilo é o que ele quer de verdade. O extraordinário para você é diferente do extraordinário para mim. O mais importante quanto família é juntos a gente decidir o que a gente quer viver, o que é importante, quais são os sonhos que a gente quer realizar. O extraordinário é quando a gente alcança aquele sonho, a gente celebra e a gente conquista em família. Isso para mim é o extraordinário. Só que o que representa para mim esse sucesso, essa alegria, essa conquista, pode não ser para você. Então, o extraordinário ele precisa ser definido de pessoa para pessoa. Esse é o ponto. Quando eu olho um sucesso teu na mídia social e eu falo, pô, eu não tenho isso, e às vezes eu vou atrás daquilo e eu conquisto e não dá o mesmo impacto na minha vida que deu na sua. Eu falo, pô, não era isso. É porque você não tomou como base o autoconhecimento de si mesmo para que você possa escrever quais são os seus objetivos, qual é o ponto que você quer atingir para que você possa falar, eu estou vivendo o extraordinário. Eu digo hoje, eu e minha casa estamos vivendo o extraordinário. Dentro da igreja, porque nós congregamos num projeto maravilhoso que o pastor Cláudio Duarte traz com muita leveza, mas seriedade Muito o evangelho. É verdade. Parece que é contraintuitivo uma pessoa falar com alegria, falar com leveza algo tão sério e tão necessário. Mas quem disse que tem que ser pesado? Verdade. Então hoje eu consigo contemplar meus filhos, né, sendo conduzidos espiritualmente em um ambiente leve, saudável, né, mas com seriedade, né? E dentro de casa a gente orientando, entendendo, pô, o que você quer realizar? Meu filho de 10 anos fala, quais são os seus sonhos? O que você quer fazer? A gente bota no papel, a gente ajuda ele. Coisas que são bobas talvez para a vida adulta, mas que para a gente, quanto pai e mãe, é importante essa trajetória, porque quando ele conquista, gera confiança. Isso. Gera confiança, e a mentalidade dele passa a ser uma mentalidade de vencedor. Eu consigo conquistar. Basta eu colocar no papel, criar uma estratégia, executar, e eu sei que a vitória vai vir. Verdade. Com muita crença, né? Muita fé em Deus, né? Não adianta, né? Mas você colocou um ponto que eu acho que vai entrar aqui. A gente escuta muito, e hoje eu conversei muito sobre isso, essa necessidade de construção de mentalidade, né? Dentro da perspectiva da Seu Rumo, uma das ideias da gente foi exatamente a gente fazer o autoconhecimento e, a partir do autoconhecimento, que é o primeiro pilar, a gente jogar uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de abundância, de crenças que a gente precisa acreditar, de vencedores, né? Que é uma das coisas que a gente precisa entender. Mesmo diante dos desafios, essa crença faz toda a diferença. Essa construção de mentalidade, como é que a gente vê aqui no livro, até porque o título dá essa ideia, né? Ou seja, até onde a sua força vai, né? Ou seja, qual é o papel da mentalidade, por exemplo, dentro dessa perspectiva que você enxerga de empreendedorismo, de vida, do que o livro coloca? Todas essas técnicas que a gente aprende, né, no mundo secular, sobre mentalizar o que você quer viver, para que de fato, né, você consiga conquistar, tudo isso é bíblico, porque a palavra de Deus vai dizer que a nossa palavra tem poder. Então, quando você mentaliza isso e você proclama, eu vou conseguir fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, nada mais é do que essas técnicas que a gente aprende no mundo secular, que você tem que criar essa mentalidade, você tem que criar esse arcabouço interno para poder viver o externo. Tudo isso é biblicamente explicado nessa coisa tão simples de que a palavra tem poder. Eu não consigo falar algo que eu não projetar internamente. Então, eu sempre falo que quando você
quer conquistar algo, você tem que estar preparado internamente para isso. Então, é uma construção de maturidade, de conhecimento, de conceito. É um processo. As pessoas, às vezes, não querem participar ou contemplar o processo que precisa ser seguido para chegar lá. E dentro desse processo é o amadurecimento do fruto que você vai colher ali na frente. Verdade. Então, quando você coloca um óculos azul, você enxerga tudo azul. Se eu tiver com óculos vermelho, vou estar enxergando tudo vermelho. Então, o que isso quer dizer na prática é a minha realidade interna vai projetar o meu externo. Por isso que é muito importante a gente entender o que eu quero, o que eu preciso alcançar, fazer ou conquistar para eu me sentir realizado. Depois que eu boto isso no papel, eu começo a criar esse volume interior de informações, começo a me visualizar chegando lá, proclamo e aí eu chego. É um processo, né? Então, esse é o caminho. Você bota no papel, escreve mesmo. Então, eu tenho essa prática de escrever checklist de tudo que eu quero conquistar, quando eu quero conquistar, certo? Se a gente for olhar para Neemias, por exemplo, na reconstrução do muro, a gente aprende algumas etapas do que ele teve que fazer ali para reconstruir o muro. Então, primeiro veio para ele a informação: olha, o muro está quebrado, o povo está destruído, está passando necessidade. Ele sentou e chorou. Sentou e chorou, 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 chorou. Logo em seguida, o que acontece? Primeiro, ele se apaixonou por um projeto. Vou reconstruir o muro. Tem que estar apaixonado. Tem que estar apaixonado pelo projeto. Né? Segundo o que ele fez, ele orou e jejuou. Ele pediu a aprovação de Deus. Então, eu estou apaixonado, eu quero fazer isso. Na nossa vida, a gente acaba vendo algumas coisas, uma conversa, um projeto aparece, a gente, eu quero. Isso é o primeiro ímpeto, eu quero. Mas qual é o segundo passo? Deixa eu ver se Deus está comigo nesse negócio. Verdade. Deixa eu ver se isso daqui faz parte da minha caminhada. Né? Deus ele tem um propósito para todos nós. Deixa eu ver se esse caminho que eu quero seguir está de acordo com o que Deus quer. Para a gente ter sucesso, a gente só precisa estar onde Deus quer que a gente esteja. A gente falha quando a gente está distante desse lugar. É verdade. É como se Deus estivesse com a vara colocando a gente no caminho de volta. Eu não estou falando isso de desviar, de estar fora. Não, é de negócio também. Né? São negócios que não são errados, mas não é isso que Deus quer para você. Verdade. Então, às vezes... E aí, Neemias cumpriu o segundo passo, orou, jejuou. O terceiro passo, ele planejou, ele fez uma estratégia. Ele planejou, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar disso, daquilo, eu vou ter que falar com o rei, vou ter que pedir cartas para passar pelos lugares. Então, ele fez um planejamento. E aí, o rei perguntou, tá, mas quanto tempo? Ele determinou prazo. Ele falou, eu vou e volto. Depois, a palavra de Deus diz, depois de eu ter ele estipulado o prazo determinado, ele permitiu a minha ida. Então, quer dizer, se apaixonou pelo projeto, teve a permissão de Deus, teve o planejamento, determinou o prazo. Aí o que ficou faltando? Ficou faltando se motivar e motivar as pessoas, que ninguém constrói nada grande sozinho, e depois foco, que é para quando Sanbalate falou, vem aqui se confraternizar com a gente. Ele falou assim, se eu sair daqui agora e deixar essa obra parada, quem que vai dar continuidade? Então, são 6 passos ali que a gente aprende com Neemias para poder construir. Eu tenho isso no meu livro, não fazendo essa conjectura com Neemias, mas nós criamos uma metodologia baseada em 6 passos também, para que a gente possa cumprir as etapas, que, biblicamente, se explica assim na passagem de Neemias. Eu queria que você falasse nesse sentido, inclusive, onde é que a gente consegue conectar essa história de 6 passos, ou a metodologia de 6 passos, ou essa busca pela palavra bíblica nos 6 passos, com a construção do grupo Força Máxima. Queria que você contasse um pouco para a gente entender e se inspirar nessa perspectiva que está dentro desse caldo de informações, de conhecimento, enfim. Como é que você, enquanto cristão, enquanto empreendedor, enquanto pai, disse agora eu tenho um projeto que eu preciso me apaixonar,
planejar, me inspirar, inspirar os outros, enfim, como é que você... O foco a gente vai conversar depois. Eu vou deixar esse foco aqui para lá, do lado, porque é uma pergunta depois que eu quero fazer. Bom, vamos lá. Não nasceu nessa ordem. Eu não criei uma metodologia e aí falei assim, vamos ver se isso dá certo e vou viver ela. Não foi assim. Não foi consciente dessa maneira. Porque a gente vai vivendo a vida, a gente vai tomando as decisões baseadas em... Talvez até bíblico seja, né? Deus Isso. não escolhe os preparados, mas prepara os E escolhidos. é que eu quero dizer assim, aqui tem uma metodologia, né, o método Força Máxima. Aí tem uma metodologia no livro, mas assim, John, então você criou a metodologia e você passou a aplicar ela e aí você conseguiu o resultado? Não foi assim. Eu, com a minha base de conhecimento e com a estrutura que eu tenho cristã, baseado, por exemplo, no livro de Neemias, por exemplo, eu comecei a viver, tomar decisões, todas as decisões que a gente toma hoje é de acordo com conteúdos e vivências e experiências que a gente tem. Entendi. Então, se eu me encho de conteúdos positivos e alinhados com a vontade de Deus, a minha tendência a replicar isso na minha rotina é maior. Tanto é que a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do nosso coração tá cheio. Então, se eu estou absorvendo conhecimento bíblico, histórias vencedoras, estudo de caso, baseado em pessoas que realmente fizeram da maneira correta, a minha tendência natural é replicar. Depois que eu alcanço certo grau de sucesso na vista humana, eu escrevi o livro contando uma história. Então, o livro é uma narrativa que conta a história, os desafios. Quando eu escrevo esse livro, aí entra a tecnologia. Eu imputo toda essa história numa inteligência artificial e pergunto para ela: a minha tomada de decisão tem um padrão? Nos pontos mais difíceis da minha vida, eu agi de uma maneira divergente em algum momento ou eu tenho um padrão? A resposta foi: Jonathan, você possui um padrão muito constante em todos os momentos difíceis. São eles. E listou para mim. Não acredito. Sacada massa. Porque realmente você conseguiu usar exatamente o que a gente chama de essência do negócio, né? A inteligência dialogar com você de uma forma de identificar a lógica. A lógica. Então, que é muitas vezes a dificuldade que a gente tem. Depois que eu escrevi o livro inteiro, eu falo, leia o livro e absorva todo o conhecimento sobre o Jonathan e a sua trajetória de vida. E aí eu começo a fazer perguntas, quem é ele, como é que é, qual o padrão. Mas quando eu falo, existe um padrão na tomada de decisão, e ela fala sim, e aí ela começa a elencar características dessa jornada que eu te falei de Neemias. Então eu falei assim, cara, eu lembro quando eu fui impactado por uma pregação do pastor Cláudio Duarte, falando sobre os 6 passos para realizar todos os sonhos. Tem essa pregação por aí na internet. Entendi. E foi uma pregação que lá quando eu era garoto, eu falei assim, se tem 6 passos para realizar todos os sonhos, é fácil. É só eu fazer os 6 passos. E aquilo me marcou demais. E aí depois, quando eu esqueci essa pregação, eu relembrei essa pregação, porque as minhas tomadas de decisão, mesmo sem eu ter falado nada do livro sobre isso, mesmo sem eu ter falado nada disso para a inteligência artificial, ela percebeu que a minha tomada de decisão estava atrelada a esses 6 aspectos. Que são os 6 aspectos que eu trouxe aqui para você, que eu, inclusive, botei. E aí eu perguntei, qual seria, se eu tivesse que dar um nome a essa metodologia, a essa forma que eu acabei desenvolvendo de tomar decisão, se eu quiser falar que eu criei uma metodologia, que na verdade é a forma como eu tomo as decisões, qual nome você iria me sugerir? Ela me sugeriu o nome Máxima. Força Máxima. Ela, força, porque desde pequeno você tem essas fotos, esses conceitos de super-herói. Então você vai ver eu pequenininho no livro com fotos assim, fazendo símbolo de super-herói. Super-herói. E eu escolhi o nome da minha empresa sendo Força Máxima, né? Colégio Força Máxima, Editora Força Máxima. E eu nem tinha percebido por que o Força era tão presente na minha vida.
mas conversando com a inteligência artificial, perguntando a ela sobre características minhas, que ela conseguiu identificar pela leitura do meu livro, eu comecei a falar assim, ter clareza ainda mais, um conhecimento sobre mim ainda maior, sobre coisas do que alguém que leu e não conviveu comigo, que é uma inteligência desenvolvida pelo homem, me dando um feedback sobre quem era eu. E o máxima, e aí são 6 letras também, e cada letra significa um ponto, um pilar da metodologia. Então, o primeiro M é de mentalidade. Para você crescer, você tem que ter uma mentalidade forte. O A de atitude, porque não adianta você ter uma mentalidade, mas não botar em prática. O X de multiplicação, aí entra na trajetória empreendedora. O I de inteligência, inteligência emocional, principalmente, que você tem que desenvolver para você amadurecer e superar os desafios. O M, de novo, de marca, porque você tem que criar a marca pessoal, a sua marca empresarial e a marca que você quer deixar no mundo. E o último A, de acreditar, relacionado à fé. Porque sem fé a gente não consegue conquistar nada. Que fantástico, fantástico, André. Eu vou pedir um conselho, na realidade, agora, aproveitando você aqui, que é o seguinte. Meu sócio diz, e eu me conscientizei que o foco é um dos meus problemas. Enquanto empresário, enquanto empreendedor, ele diz que a mente inquieta não precisa dizer, já está aí, claro, o empreendedorismo é na veia mesmo, mas como é que você enxerga esse pilar do foco? Eu sou hoje um focado em tratamento, ou um desfocado em tratamento. Como é que você enxerga isso para a concretude das coisas? Dando essa dica para nossa audiência também, né? Vamos lá. O ponto principal do foco, tá? Por mais que você não tenha, está na execução até o fim. O problema de não ter foco algum é você iniciar vários projetos maravilhosos e não conseguir concretizar nenhum. Então, na passagem bíblica, qual foi a resposta de Neemias para Sanbalate? Eu não posso sair daqui, porque se eu deixar essa obra e for me confraternizar contigo, quem terminaria essa obra? Então, hoje nós temos muitas distrações. O foco, não que você não possa ter um TDAH, né? Fiz esse diagnóstico. E, na verdade, a gente hoje tem estudos que mostram que para o empreendedor é até uma qualidade, às vezes, importante ter um TDAH, porque você acaba tocando vários projetos, mas o importante é identificar qual é aquele projeto que não pode deixar pelo meio do caminho. Todos nós vamos abrir vários projetos e não vamos finalizar todos. Todos nós. Até porque quando a gente inicia o projeto, a gente nunca sabe se ele vai de fato gerar aquele resultado que a gente espera ou não. Perfeito. E às vezes a gente, para ganhar tempo, acaba abrindo alguns e vamos tocando para ver qual que ali vai se mostrar mais promissor. Então a gente abre e em um determinado momento a gente tem que afunilar, certo? Então o foco ele serve para isso, para garantir que você não corra o risco de abrir 10 projetos maravilhosos e, pela distração que o mundo oferece, você não consiga completar nenhum. Tá? Então, o foco ele pode ser menos intenso no início. Então, você pode começar vários produtos, vários negócios, mas em um determinado momento, para você crescer de verdade, você fala, agora eu vou ter que focar nisso aqui. A gente já fala isso. Entendo. Agora, isso aqui precisa da minha atenção. Da atenção. Então, por quê? Porque os outros são menos importantes? Não, é porque aquele tem um maior potencial. Coloca o foco ali e leva até o final. Então, a importância de você ter o foco em algum momento é finalizar os projetos. Perfeito. Fico feliz porque realmente deu um conforto emocional, porque a ideia realmente de projetos é que eu costumo dizer o seguinte para ele, a gente se abre ao mundo para oportunidades, né? Eu me considero aberto, eu entendo que a prosperidade ela vem a partir da concretização de oportunidades, mas elas são muitas, e aí a gente acaba absorvendo, querendo absorver, ou criando estruturas para que isso seja absorvido. É bem verdade que a gente, como empreendedor, precisa se multiplicar, mas também precisa dar não de vez em quando, né? Então, muito importante saber dar ou não.
Eu já tenho eu já consegui, depois dos cabelos brancos, dar alguns não, mas é bem difícil, não é da minha natureza. Eu tô com mais ainda, então já. Não é da minha natureza. Jonathan, é o seguinte, a gente tem como está dentro da Expo Educ, a ideia é que a gente também entregue para nossa audiência algum conselho, alguma ideia, enfim, algum ponto que você entenda que é necessário para transformar a nossa educação. Então, você já vem lá no seu trabalho fazendo isso, eu tenho certeza, mas eu queria que isso ficasse externalizado, para que a gente pudesse entender de Jonathan qual é o ponto que você acha que pode contribuir para a educação de uma forma geral do nosso país, né? A gente já tem a gente tem problemas locais, a gente tem problemas nacionais, mas internacionais, mas hoje a gente vai falar do nosso país, já que estamos aqui em Natal com um carioca, um potiguar, que a gente pode trocar essas ideias. O ponto principal hoje é a empatia. Nós estamos num momento onde os nossos alunos são muito diferentes dos alunos de 10 anos atrás e existe uma diversidade muito grande de formas de aprendizagem. A educação ela caminhou até aqui tentando padronizar a forma de aprendizado. Todo mundo tem que aprender desse mesmo jeito, que é muito fácil você colocar uma única forma para todo mundo aprender. Só que está cada vez mais claro e mais latente que o nosso aluno ele tem uma maneira diferente de aprender da gente, e entre eles, por mais que eles façam parte da mesma geração, eles possuem maneiras muito diferentes entre si. E nós não estamos tendo capacidade de entender como que a gente distribui em larga escala conhecimento que se adapte à forma de cada um. A gente ainda continua colocando todo mundo dentro de uma sala fechada, alinhada, como há 2 séculos atrás. Verdade. Então, a gente precisa inovar. Só que a gente precisa estar aberto para isso e as ferramentas que a gente tem hoje e o que é cobrado hoje da educação não dá para ser feito da maneira que a gente está fazendo. Então, só que a gente precisa ter liberdade para isso. E para uma escola hoje criar algo diferente, ela precisa ter flexibilidade da lei. Porque se eu tenho que entregar todo esse conteúdo em tantos dias, eu tenho que fazer. E eu tenho que entender que o meu público não vai absorver. Então, eu finjo que eu entrego, e, na verdade, eu finjo que entrego para todo mundo, e, na verdade, estou entregando só para uma parte, e todas as outras não estão sendo contempladas. Fantástico. A gente realmente precisa repensar. Eu também concordo com você. A gente precisa repensar o nosso sistema educacional. Ele não atende mais às necessidades, ele não estimula o jovem. O jovem hoje ele vive uma realidade que, de alguma forma, não são todos locais, mas de alguma forma ele não se conecta mais. É o jovem que está conversando com a inteligência artificial num nível muitas vezes altíssimo, temas que não estão sendo objeto de estudo lá, e essa desconexão é clara. Há uma encruzilhada dos gestores da empresa, das escolas, porque eles dizem, pô, mas eu queria. E eu escuto isso constantemente, eu vejo os professores, eu vejo os gestores, é um movimento já muito claro, ou seja, eu queria mais liberdade. Eu queria deixar esse jovem de uma forma mais solta, para que ele faça a sua trilha de conhecimento. Eu, como professor, eu sempre coloquei a ideia de que eu não sou não sigo muito a ideia do professor professoral, de que eu transmito conhecimento. Na realidade, eu provoco o conhecimento, ou seja, eu estimulo que a pessoa faça suas próprias reflexões, construa sua própria trilha, porque o conhecimento ele precisa ser buscado pelo indivíduo. Né? Eu recebi o conhecimento, não é um chip, não é uma gaveta que você bota, não, você vai ali estimular as conexões neurais, a pessoa vai se despertar para alguma coisa que ela se apaixona, né? E ela vai construir o seu próprio projeto de vida, de conhecimento. Então, realmente, hoje, é um problema hoje essa questão das amarras que a gente tem, né? Você jogar... Toda a escola precisa jogar o aluno para um Enem. Né? Aí vem um questionamento. E o aluno quer ir para o Enem? Porque, às vezes, tem muitos que estão dizendo assim, não quero mais fazer faculdade. Não quero mais, porque
A própria faculdade, que é o local onde eu estou, não se conecta mais. E aí Muita você gente. pega e, para fazer essa inclusão, né, entre aspas, força o aluno que tem essas neurodivergências conviver ali, que para convivência é ok, mas e depois como é que ele aprende, como é que ele faz a avaliação? Aí o Enem. Aí a gente, enquanto escola, tem que fazer, né, o PEI, as avaliações adaptadas, ok, a gente faz. Mas quando chega lá no Enem, é o Enem. É o Enem. Então, assim, o que vale aqui não vale lá, né? Então a gente é cobrado para fazer uma entrega, né? Mas eles não fazem. Então, enfim, eu acho que o que a gente precisa é ter uma empatia generalizada mesmo, entendendo como que a gente vai absorver tudo isso. Não é simples, eu sei que não é simples, mas a gente precisa estar aberto a essas discussões. Bruno, quando me convidou, ele disse que eu me tornava também embaixador. Então, eu já deixo aberta a porta. A gente aqui está na Expo Educ, mas temos a Semana Natal Capital da Educação. A gente criou uma associação em que a gente deixa exatamente essa porta aberta para podermos discutir isso a partir de pessoas que estejam realmente envolvidas com o projeto. Então, Sim. é algo que realmente para a gente vai ser bem diferente, especialmente com a sua visão. Mas, Jonathan, eu vou pedir a você só uma última coisa antes de encerrar. Eu queria que você falasse com a nossa audiência, né, deixasse o empresário, o pai, o pastor, tocasse de alguma forma a nossa audiência para que ela possa entender e de alguma forma receber essa habilidade do coração que você tem e demonstrou hoje aqui na nossa conversa. Então, fique à vontade, converse com a nossa audiência, eu já falei já como é, e aí a ideia é essa. Primeiramente, quero agradecer você que está com a gente esse papo todo, espero que tenham gostado. A minha palavra final para vocês é: busque fazer com paixão, se envolver com pessoas, se envolver com aprendizado, se envolver com o crescimento do outro é muito importante. Entendendo as limitações, entendendo a forma diferente que cada um vai aprender. Então, só de você estar na educação já é algo maravilhoso. Então, não faça de qualquer forma. Faça com paixão. Viva intensamente cada momento, cada conquista do seu aluno, né, de quem você está acompanhando. Se você é gestor, transborde um clima, uma atmosfera de sucesso, de bons relacionamentos entre a equipe docente, para que isso transborde para todos os discentes. De maneira que, quando a família entrar na sua instituição, ela vai falar assim: eu não sei o que tem aqui, mas eu sinto algo diferente. Eu falo que isso é atmosfera e ela é contagiosa quando todo mundo está de coração apaixonado para fazer o ser humano crescer. Então, se você está na educação, muito obrigado por isso. Entregue sempre o seu melhor. Tudo que fizer, sempre dê o seu melhor. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Fico muito feliz. Seja realmente bem-vindo ao nosso podcast, a nossa empresa, Seu Rumo. Eu entendo que a gente se conecta demais. Fiquei muito feliz em escutar a sua história, o livro, aquilo que você colocou aqui, a paixão que você tem em escrever. Então, realmente, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Então, ótimo. Eu disse, né? Aqui está o livro, já, estou Tá na Amazon, quem tá quiser na adquirir, Amazon, tá na exatamente. Amazon. Livro fantástico, Até Onde Vai Sua Força, quebre as barreiras que te impedem de crescer e alcance o extraordinário. Como eu falei, a gente está aqui exatamente estimulando esse conhecimento, essas histórias que vão inspirar os nossos alunos, a nossa audiência de uma forma geral. A ideia é que a gente faça isso e multiplique, né? Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, para que a gente possa realmente fazer esse projeto, que já é apaixonado, crescer de uma forma extraordinária, de uma forma que a gente realmente vá viver o extraordinário. Então, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.